Paz e graça seja com todos em nome de Jesus. Sintam-se cumprimentados aí em casa, aí deste lado na paz do Senhor Jesus Cristo Nazaré. Nessa noite, ou nessa tarde, estamos aqui uma vez mais para adorar esse bom e maravilhoso Deus. Quero desde já saudar a todo o elenco da Igreja Sinais de Maravilha de Deus. Quero desde já também agradecer a Deus pela vida do nosso pai espiritual, o pai apóstolo Antônio Stoia, pela vida dele, e que a paz do Senhor repose sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amados em Cristo, estamos aqui hoje para compartilharmos a palavra de Deus, para em um curto espaço de tempo estarmos a meditar naquelas são as Sagradas Escrituras. E eu que estou cá, chamo-me Gilson, para quem não me conhece, porque acredito que há pessoas que estão nos assistir mesmo de longe, atravessando o continente. Então, sintam-se cumprimentados na paz do Senhor. Aqui o irmão Gilson, que estará dentro de curtos minutos a trazer a palavra do Senhor e a compartilhar alguma coisa convosco. Então, podemos abrir a Bíblia no livro de Números. Queremos trazer uma reflexão. Na verdade, hoje, se calhar, nem estarei aqui a ministrar. Estaremos aqui a refletir diante de um grande tema que o Senhor tem ministrado em meu coração. E eu espero que todos vocês sejam abençoados no decorrer da ministração com o tema que estaremos aqui a refletir. Então, será uma ministração que estaremos a trabalhar juntos. Você em casa, eu deste lado de cá, nós estaremos a trabalhar juntos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Livro de Números 21, no capítulo 21, começando do versículo número 4. Não só veremos o livro de Números como o nosso ponto básico, mas também teremos outros livros que vão sustentar a ideia que nós temos hoje, como eu disse antes, no tema que eu gostaria de debater convosco, em nome de Jesus. Também quero aqui saudar a todo o elenco que trabalha comigo, a equipe de louvor, dizer saudades imensas de estar convosco, a compartilhar o altar do Senhor em forma de louvor e adoração. Saudar também a equipe de intercessores, uma equipe que se calhar muito longe não conhecemos, por ser uma equipe que trabalha muito no oculto, mas eu reverencio nessa noite a todo o elenco dos intercessores. Que o Senhor estenda a sua mão e alcance-vos nesses momentos em que nós vivemos, que são muito turbulentos e complicados. Que a graça dele seja convosco, em nome de Jesus. E antes de mais, ainda também quero saudar a todos os tradutores da Igreja Sinais de Maravilha de Deus, dizer imensa saudade de estar convosco a trabalharmos no Ministério da Tradução. Que o Senhor estenda a sua mão e nos alcance em nome de Jesus. Livro de Números 21, capítulo 4. Livro de Números 21, capítulo número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acabe, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência, diga comigo, perdeu a paciência, e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Vá comigo no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Chegue comigo até o Apocalipse. No primeiro capítulo. Apocalipse
capítulo 1, no versículo de número 12. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestido de roupas que chegava até aos pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados, e o seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés. Diga comigo, quando eu o vi, caí aos seus pés. Oh glória! Caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Graças a Deus. Vamos só por enquanto trabalhar com esses 2 capítulos, mas antes disso, segue seus olhos, eu estarei a orar por ti, estarei a orar por todos nós. Pai, te damos graças, Senhor, te exaltamos nessa hora. Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos a ouvir a sua palavra. A sua palavra diz que como terão fé se não ouviram, se não há quem pregue. Então, Pai, venha alimentar fé em nós, porque a sua mensagem hoje será trazida. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço. Pai, estenda a sua mão sobre Moçambique, estenda a sua mão sobre esta família que se encontra a acompanhar-nos. Estenda a sua mão, Pai, sobre essa juventude. Estenda a sua mão, Pai Santo, sobre todos aqueles que nos acompanham nesse instante. Rei da graça, ministra a sua vontade sobre a vida deles. É no nome de Jesus, Pai, te darei graças, te louvarei se assim o Senhor o fizer. Pai, eu que estou aqui não sei nada, nada sei fazer. Então, Pai, importa que o Senhor venha trabalhar em mim, que não seja eu, que seja o Senhor, Pai, abençoar Moçambique, que seja o Senhor abençoar, Rei da graça, essa família, para a honra, glória, exaltação do teu santo e maravilhoso nome. Amém. Amados em Cristo Jesus, tenho uma palavra muito simples, breve, nessa tarde, que eu gostaria de compartilhar convosco dentro de poucos instantes. Na verdade, é um tema muito simples que se calhar você se questione o porquê de tal tema, né? Mas eu quero compartilhar convosco a palavra do Senhor sobre o tema: qual é a direção da nossa visão? Qual é a direção da nossa visão? Direção da visão em que sentido? Não falo daqui de uma visão no sentido de projetos, planos e sonhos, não. Falo de visão no sentido de qual é o nosso foco, qual é a direção do nosso foco, qual é a direção da nossa visão quando o assunto é Cristo Jesus. Então, dentro desse tema, qual é a direção da nossa visão que nós estaremos aqui a falar hoje. Então, sinta-se à vontade aí na página do Ministério. Enquanto vamos conversando, você pode estar aí a trazer o teu ponto de vista, pode estar a trazer aí, enquanto decora a ministração, nós podemos estar a ler aquela que é aquilo que você está entendendo, e Deus irá nos abençoar, pois estamos aqui para refletirmos juntos. Amados em Cristo, nós lemos uma passagem lá em Números, em que a Bíblia fala da história do povo de Israel numa época em que o povo estava num período de transição. O povo estava a sair de uma terra para uma outra terra. Saía de Egito para Canaã. Porém, a Bíblia diz que o deserto é a parte do desenvolvimento da história. Assim como nos textos narrativos nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. O povo de Israel estava no desenvolvimento da narrativa. E nós nos encontramos num trecho em que o povo passa do deserto. A Bíblia diz que enquanto o povo ia seguindo pelo curso, ficou impaciente. Eu encontro aqui o primeiro obstáculo que o povo alcança nesse capítulo, é a impaciência. A impaciência gerou um murmurar dentro do povo. A impaciência gerou palavras de maldição diante de Deus e diante de Moisés. Então, o primeiro ponto aqui é acerca da impaciência. Olha, amado, Deus
ele projeta grandes coisas sobre nós ou para nossas vidas. Mas no decurso da vida nós ficamos impacientes naquilo que Deus reserva para nós. E quando nós nos tornamos impacientes, automaticamente vamos murmurar, porque em nossos pensamentos aquilo que Deus está a trazer ou está por trazer está a demorar. Então a impaciência gera isso, e a impaciência é uma barreira diante de Deus. A impaciência que o povo teve, veja qual foi a consequência da impaciência. A Bíblia diz que o povo fica impaciente, e por conta da impaciência o povo começa a falar mal de Moisés. Começa a falar mal do próprio Deus que o Moisés carrega. Olha, temos muitos nesse período de pandemia que por conta da sua impaciência estão a falar mal de Moisés. Que por conta da impaciência estão a dizer que Moisés não carrega Deus. Estão a dizer que Moisés não era homem de Deus, era uma farsa. Estão a dizer que Moisés não era nenhum ungido, era mentira. Estão a dizer que os milagres que Deus fez, o mar que Deus abriu através de Moisés, foi um ato de magia, só por conta da impaciência. Olha, a impaciência vai fazer com que aquilo que Deus quer fazer vai tornar uma barreira. Então, desde já aconselho a toda a nação moçambicana, não fale mal de Moisés por conta da tua impaciência. Amado, seja paciente que Deus está na obra, que Deus está em ação. Por mais que você não veja, mas Deus está em obra. Então seja paciente. O primeiro obstáculo é a impaciência. Quando eles estão nessa impaciência, falam mal de Moisés. E por estar a falar mal de Moisés, automaticamente falaram mal daquele que chamou Moisés. A Bíblia diz que Deus ficou muito irado, ao ponto de dizer que não, eu tenho de fazer alguma coisa. A Bíblia diz que Deus, Ele enviou serpentes em meio do povo. A Bíblia diz que Deus, Ele envia serpentes. E o povo começou a passar mal por conta da picada da serpente. Sabe-se lá, deixa aqui eu tratar um bocadinho, algo só para nós estarmos juntos. Entendem que eles estavam no local árido. A temperatura que se faz sentir no deserto é muito diferente da temperatura que nós sentimos cá. Então, só para te fazer entender que as serpentes que se encontram em zonas rurais são muito diferentes daqueles que se encontram em locais áridos. Em termos também de veneno, em termos de tantas componentes. Olha, o povo estava no deserto e as serpentes que Deus envia são serpentes que vão se acomodar diante das condições climáticas que se fazem sentir no deserto. Então, há que entender que as serpentes que Deus envia não são serpentes quaisquer. Há que entender que as serpentes que Deus envia são serpentes com uma picada muito dolorosa. A Bíblia diz que Deus envia essas serpentes. E quando o povo começa a passar mal por conta dessas serpentes, o povo se lembra, diz que Moisés, nós pecamos contra ti, pecamos contra o Deus que você serve. Então agora nós pedimos com que rogue ao teu Deus, de modo que haja uma solução. A Bíblia diz que Moisés, ele foi se encontrar com Deus. Ele orou e intercedeu a favor do povo. E quando ele intercede a favor do povo, Deus lhe manda erguer uma estátua, diriam assim, uma escultura de serpente de bronze, e que colocasse no local visível, de modo que todo aquele que fosse picado pela serpente, ao reparar para a escultura de bronze daquela serpente que Moisés fez, a mando do próprio Deus, fosse curado. Então, eu entendo aqui as serpentes como tanta coisa, e só pelo próprio nome, não que eu esteja a falar mal do próprio animal, mas nesse contexto de reflexão. A Bíblia diz que Deus manda serpentes no deserto por conta da impaciência do povo, e porque o povo estava a falar mal de Moisés e do Deus de Moisés. Há serpentes que são enviadas ao povo por conta da impaciência. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que existem atos, ou existem fenômenos que ocorrem que não estavam dentro do contexto daquilo que deveria acontecer, mas acaba acontecendo por causa da impaciência, e a impaciência leva ao povo a falar mal de Moisés, e ao falar mal de Moisés, falaste mal do Deus de Moisés, e essas serpentes começam a entrar em obra. Com isso eu quero dizer que, amados,
para não piorar a situação em que nós nos encontramos, evite falar mal de Moisés, do Deus de Moisés, por conta da impaciência. Porque se calhar haverão fenômenos que irão ser adicionados. Não que eu esteja a rogar pragas, estou a trazer a verdade. Estou a dizer que existem serpentes que, por conta da impaciência e falar mal de Deus de Moisés, poderão ser enviados. Graças a Deus que nós estamos aqui e somos fiéis a Deus e não falamos mal pela fé. Eu acredito que somos nós ungidos de Deus, servos de Deus, e Deus nos guarde de falar mal dos seus ungidos por conta do que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus manda Moisés ergue aquela estátua, ou aquela escultura de bronze em forma de serpente, e todo quanto era picado, ao reparar era curado. O tema que eu disse qual é a direção da sua visão. Vamos ler também no livro de Apocalipse, em que o homem de Deus, o apóstolo João, ele é levado numa visão, ele repara, ou ele teve a graça, diriam assim, de ver, contemplar o Filho do Homem. A Bíblia diz que ele é levado para os céus. E de repente ele diz que quando eu olhei, eu vi um ser. E ele começa a descrever aquele ser. E na sua descrição ele fala daquilo que se encontrava nos pés, as vestes, e tanta coisa. Ele descreve aquele ser. E chega num ponto que a mim me chama a atenção. Ele diz que quando eu olhei em sua face, eu caí feito morto. Quando o apóstolo João repara, olha, o apóstolo João já trazer uma descrição geral. Ele fala acerca das vestes, fala acerca da glória que é desse ser, fala acerca dos próprios cabelos brancos que lhe chamaram a atenção, acerca dos olhos como fogo, acerca da espada que saía da sua boca, fala de tantos componentes, mas quando chega na face desse ser, quando o apóstolo João chega na face do ser em que ele descrevia, ele diz que não foi capaz de descrever, ele diz que eu caí feito morto. Por quê? Por conta da direção da visão dele. A direção da visão dele naquele tempo, naquele instante, foi reparar para o rosto. Olha, em algum momento a direção da visão dele foi reparar para as vestes. Em algum momento a direção da visão foi reparar para o cabelo. Mas quando a direção da visão é reparar para o rosto, a Bíblia diz que ele cai feito morto. Por conta da glória que aquele ser carrega. Amados, trouxe aqui um bocadinho diria eu, da introdução para estarmos juntos. Graças a Deus o tempo. É assim, amados. O que mais me preocupa hoje em dia, muitas das vezes não diria que cura, libertação, porque isso é consequência. Mateus escreve, diz que buscar em primeiro o reino e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não que o que nos será acrescentado não é importante. É importante, há pessoas que precisam de ser libertos. Há pessoas que precisam ser curadas. Sim, eu entendo. As pessoas estão na maca, no hospital, à espera da cura divina, à espera dos médicos trabalharem em função da sua cura. Não que eu esteja a descartar isso, não. Mas hoje eu quero te trazer o que você precisa. Olha, não vim trazer aquilo que você quer. Eu vim trazer aquilo que você precisa. O evangelho atual precisa mudar a direção da sua visão. Nós devemos mudar a geratriz da nossa visão. Aquilo que nós temos como foco em meio ao evangelho. Olha, a Bíblia diz que quando o povo estava no deserto, vou trazer primeiro a mensagem no contexto do povo lá em Números. A Bíblia diz que o povo estava no deserto. Eu posso assimilar isso aos dias de hoje. Somos assolados por uma pandemia muito complicada e complexa que até hoje os nossos médicos já estão a trabalhar em função de trazer a cura. E que Deus ouça, que Deus atenda, que Deus guarde aos médicos, de modo que eles sejam agraciados e tragam a cura. Então, eles estavam no deserto. Posso assimilar isso aos dias de hoje, em que estamos a viver em meio a uma pandemia. Toma essa pandemia como deserto. O que seria deserto? Deserto é um local desfavorável para tudo. Mesmo para o próprio plantio, para a própria cultivação de coisas, para o próprio crescimento das árvores, para o sucesso. Deserto é um local inapropriado, ou seja, um local desfavorável para o crescimento ou para o sucesso de qualquer coisa. Então estamos a viver em tempos mais ou menos semelhantes, diria assim, em que estamos em desvantagem. Olha, são escolas que são fechadas hoje em dia, são postos de emprego que são forçados a ser parados por conta de uma pandemia que se alastrou a nível mundial.
Eu assimilo o deserto sendo isso para os nossos dias. E a Bíblia diz que o povo estava no deserto, semelhante a nós que estamos no deserto. Vamos usar essa palavra assimilar no dia de hoje. O povo estava no deserto e a Bíblia diz que quando o povo ainda continuava em caminho a Canaã, o povo tornou-se impaciente. E a impaciência do povo levou o povo a murmurar, a falar mal de Moisés, a falar mal do Deus de Moisés. E por conta, olha, a direção da visão do povo, por conta do deserto, foi mudada. Olha, o povo, diria assim, a passos atrás, quando tu vais ler capítulos atrás, vais perceber que o povo reparava para Moisés e para o Deus de Moisés. Reparavam para Deus como aquele que guarda Israel. Reparavam para Deus como aquele que zela por Israel. Mas quando eles mudam a direção da visão, olha, quando eles mudaram a sua direção da visão e repararam para uma visão de impaciência, para uma visão de Deus está a demorar, para uma visão de Moisés, o teu Deus não está a fazer nada, houve grandes consequências. Com isso quer dizer que, amado, não aceite que o deserto mude a direção da tua visão. Mantenha o foco. Mantenha o foco no teu alvo, que é Cristo. Não permita que o deserto te torne impaciente. Não permita que as circunstâncias nas quais vivemos hoje em dia te tornem impaciente. Mantenha o foco da tua visão. Não mude a sua perspectiva por nada. Mantenha o foco da tua visão. E que Deus irá nos abençoar. E a Bíblia diz que o povo mudou a visão. Mudou a visão de como enxergavam Deus e de como enxergavam Moisés. Naquele sentido, não reparou Moisés como um líder. Reparou Moisés como mais um na multidão. E a Bíblia diz que quando eles mudam a sua visão, a maneira em que eles enxergavam Deus Todo-Poderoso, tornaram-se impacientes, aquilo atraiu a ira de Deus. A Bíblia diz que Deus envia serpentes, mas algo que me agrada no decorrer da história é que a Bíblia diz que Deus envia serpentes, mas quando o povo fala com Moisés, diz que pecamos contra ti e pecamos contra o teu Deus. A Bíblia diz que Moisés não reparou para a impaciência do povo. A Bíblia diz que Moisés foi no local do encontro com Deus. Estou a dizer aqui, líderes e pastores, é tempo de ir ao local de encontro com Deus, a favor do povo impaciente. Olha, pastores, não olhem para a impaciência do povo. Olhem apenas para o Deus. Não mudem a vossa perspectiva por conta da impaciência do povo. Idem e rogai pelo povo para que Deus faça alguma coisa. Eu vim convidar Moisés nessa geração. Eu vim para chamar Moisés em África, Moisés em Moçambique. Eu vim chamar Moisés em América, vim chamar Moisés em Atlântida, vim chamar Moisés em Ásia, Europa e demais outros continentes, para que se levantem e orem a favor do povo. O povo está impaciente, o povo não está querendo mais em Deus. Olhe somente para o Deus que tu serves e ore a favor do povo. A Bíblia diz que quando Moisés, ele ora a favor do povo, a Bíblia diz que Deus manda Moisés erguer uma estátua, uma escultura em forma de serpente de bronze. E que todo, quando era picado pela serpente, ao olhar para a estátua da serpente que Moisés havia erguido, era curado. O que eu quero dizer aqui é que Moisés, quando vai na presença de Deus, não vai para levantar o seu eu. Olha, Moisés foi quem intercedeu, mas quem é exaltado para a cura do povo é a estátua de bronze. Moisés é quem intercede, sim. O povo é quem é impaciente, sim. Mas quem cura é Deus através da estátua de bronze, erguida no meio do povo. O que eu quero trazer com isso é que é tempo de nossos pastores, nossos Moisés na nossa geração, erguerem a Cristo no meio do povo. De modo que quando o povo repare para Cristo, seja curado. A maior cura que eu estou a tratar aqui é a cura da alma, salvação, em primeiro lugar. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ei, é tempo de erguer-se uma estátua de bronze em meio ao povo, para que quando o povo repare para a estátua, seja curado. Moisés, eu vim te convidar nessa noite a erguer uma estátua de bronze, para que o povo impaciente ao reparar, oh glória, a Bíblia diz que o povo era impaciente, mas quando repara para a estátua, por conta da picada da serpente,
Quando repara para a estátua, eu imagino nos dias de hoje, o Espírito Santo a trabalhar em corações, para que quando repare para a estátua, tenha um coração amolecido. E ao reparar para a estátua, sejam automaticamente curados. É tempo de erguer-se uma estátua de bronze. Não estou a dizer que é para construir uma estátua de bronze em todo mundo. Não, não. Estou a falar que é para erguer-se um altar de clamor a Deus. Chamar-se à presença dele. Compreende aquele versículo em Mateus que diz: buscai em primeiro o reino. Buscamos o reino dele e a sua vontade, a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Qual é a direção da tua visão? Será que você está a reparar Cristo como aquele que traz salvação ou como um simples garçom? Há 10 atrás eu coloquei um post dizendo assim: muitos naquele dia não irão reconhecer a Jesus na sua vinda, porque viverão uma vida inteira reparando para a sua mão e não para a sua face. Qual é a direção da sua visão? É na mão de Deus ou na face dele? Na mão dele encontramos, achamos graça, na mão dele achamos favor, na mão dele achamos bênçãos, e na face dele, oh glória, e na face dele. A Bíblia diz que quando João repara para a face, ele cai morto. Tá? Quando tu começas a reparar para a face dele, existem coisas que irão morrer em ti, existem pecados que irão morrer em ti, existem práticas que irão morrer em ti, mas há que reparar-se para a face dele. Pastores, ergam a estátua de bronze. E quando o povo reparar para a face da estátua, oh glória, irá cair morto. O povo irá morrer nos seus próprios deleites. O povo irá morrer e ressuscitar verdadeiramente com Cristo. Não é milagre quando é reparado que vai nos fazer circular. Não, não, não. É reparar para a face dele, cairmos mortos e ressuscitarmos com ele. Oh yes. A Bíblia diz que o apóstolo João, ele descreve o ser que vê. Olha, espero te trazer isso em poucos minutos. Aqui nós reparamos Deus e descrevemos a Ele em vários aspectos da nossa vida. Reparamos Deus e descrevemos a Ele como aquele que zela por nós, como aquele que guarda o seu povo, como aquele que abençoa o seu povo. Mas quando chegamos na visão da face, alguma coisa acontece. Vivemos em tempos em que o povo não está preparado para a vida dele, por não reparar para a face dele, reparar para as demais componentes que ele pode dar. Estamos a viver o evangelho daquele que dá, não daquele que é. A Bíblia diz que quando Deus enviou Moisés, diz que vai e diga ao povo que aquele que é o eu sou, não o eu dou, o eu sou. A Bíblia diz que quando o apóstolo João tem a sua direção de visão naquele que é, no eu sou, ele cai morto. Por que a feitiçaria não está a diminuir o índice em Moçambique? Você nunca se perguntou? Por que há muitos casos de violência em nosso país? Por que há líderes corruptos em nossa nação? Por que há tanta coisa? É por conta da direção da nossa visão. We must change our direction. Temos que mudar a nossa direção. A Bíblia diz que se vocês verdadeiramente foram ressuscitados com Cristo, tenham vossa mente nas coisas dos céus, onde Cristo está à destra do Pai. Qual é a direção da sua visão? É porque eu estou a passar mal. Por conta da pandemia não há condições básicas na minha casa. Eu não vim aqui para me dizer que estou aqui naquilo, você terá condições. Estaria a mentir para ti. Eu não vim aqui para dizer, pegue no... Não. Eu vim para dizer, mude a direção da sua visão. Como é que tu reparas, para o Deus que tu serves? Olha, só para terminar aqui eu quero dizer algo. A Bíblia diz que quando o apóstolo João repara para a face dele, ele cai feito morto. Quando nós nos encontramos com alguém na rua, quando nos saúda, nós até podemos olhar para o sapato, para o calçado que ele tem, para as calças que a pessoa aí se encontra trajada, para a camisa, saia, blusa, tanto. Mas a última direção é na face. Porque é através da face que nós reconhecemos quem a pessoa é.
Você nunca vai reconhecer o Deus que tu serves se não reparares para a face dele. Mas algo que me agrada é que na medida em que tu vais buscando a visão da face dele, existem coisas que estão a morrer. Quando a nação moçambicana começar a levar a sua direção de visão para a face de Cristo, existem coisas na nação moçambicana que irão automaticamente perder vida. Existem pessoas que precisam, existem lares, existem casamentos que para sair do adultério só precisam de reparar para a face dele que o adultério irá cair feito morto. Ah, é porque eu estou enfermo há faz tempo. Ah, será que você tem reparado para a face dele? É tempo de nós... Ah, my God, obrigado, Jesus. Ai, apóstolo João, ele encontra uma via alterna, uma via rápida. Só para quem é espiritual vai entender. Ele diz que se eu reparar para a face, para a mão dele, se calhar vai levar um bocadinho de tempo para acontecer. Mas se eu reparar para a face, aquilo que eu preciso quando que saia, vai cair morto. Não é caso de pedir, só de reparar cai morto. O reparar na face dele que eu trago nos dias de hoje, qual é? É reparar para os seus mandamentos, reparar para aquilo que ele quer com que tu faças. Hoje em dia tratamos Deus como aquele que... como Deus que só serve e não Deus que deve ser servido. Algo me deixa muito intrigado na Bíblia, porque a Bíblia diz que o mesmo Jesus que veio como advogado, na vinda dele será o nosso juiz. Então aqui começamos a reparar na face dele para que a prostituição em Moçambique caia, para que a corrupção em Moçambique caia. Aqui reparamos para a face dele para que levante-se verdadeiros pastores e que os falsos profetas caiam. Aqui reparar para a face dele. Eu não estou a dizer que bênção não é importante ou não é algo necessário. É necessário. Mas só para quem repara para a face dele vai saber que existem promessas. Há coisas que nós não precisamos de lutar com ele. Mas por não repararmos para a face dele, tem mais para ele. Há coisas de reparar para a face dele. Você sabe que lá em Efésios está escrito que nós fomos liberados de todas as bênçãos das áreas espirituais. E a Bíblia diz ainda que é só por buscar a face dele que as demais coisas nos serão acrescentadas. Qual é a direção da sua visão? What is the direction of your vision? Essa é a maior questão que eu trago hoje. Então reflita e reflita e reflita, porque ele está voltando e só vai buscar aqueles que o reconhecem. Como vais reconhecer ele se você está com a tua direção de visão na mão dele, na bênção dele, na unção dele? É porque eu só tenho que orar em línguas. Então o maior foco é a salvação. O maior foco é reparar para a face dele. E que Deus nos abençoe. E que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui pelo espaço que me foi dado. Não vou prolongar muito por conta do tempo. E que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. E que a visão que nós temos acerca desse Deus possa mudar. Só para terminar, vou dizer assim. A Bíblia diz que quando Pedro caminhava nas águas, enquanto ele reparava para a face dele, ele andava. Mas quando reparou para os lados, ele afundou. Enquanto nos reparamos para os lados, não na face dele, vamos a continuar a afundar. Vamos continuar a afundar na prostituição, afundar na fornicação, afundar na adultério, afundar em corrupção, afundar em doenças. Há que reparar nele, o foco ser ele para andar por cima das águas. Mas nas águas anda, quando tu reparas para a face dele, há que andar. O impossível acontece na medida em que nós reparamos para a face dele. My God. Olha, quando Pedro descuida-se da face dele, repara para o lado, afunda. E quando ele repara de novo para ele, a mão de Deus estava lá pronta para levantar. Então o maior foco é reparar para a face dele. Only that. Apenas isso. Repare para ele. E muita coisa irá mudar na sua vida. Reparar para ele, estou a falar, no reparar para ele, naquilo que ele deixou para nós. Oxalá, se Deus nos dê essa mesma graça, oportunidade que o apóstolo João teve, de contemplarmos a ele. Mas não estou a falar nesse sentido de orarmos para ver a face dele, não. Estou a falar no sentido de você acompanhar os estatutos dele, a sua lei, a sua instrução. Assim você estará... A Bíblia diz que, o salmista diz que a tua palavra eu escondi
para não pecar contra ti. Então façamos isso, amados, e Deus irá nos abençoar rica e poderosamente. Agradecer a equipe que está aqui comigo a trabalhar na filmagem. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os que estão aqui comigo. Em nome de Jesus. E agradecer também a você que se deu tempo aí deste lado para estar a ouvir a palavra de Deus. Ficou a questão: qual é a direção da sua visão? E que Deus possa ricamente te abençoar. Amanhã, pontualmente 10h30, teremos o culto do Senhor com o nosso Pai Espiritual. Então esteja aqui de novo amanhã junto conosco a ouvir a palavra de Deus. E que o Senhor ricamente abençoe. Então, antes de nós terminarmos, eu quero te convidar a ir orar, a irmos orar para o povo de Deus. Vamos levantar agora como Moisés, a irmos interceder para que a estátua de bronze possa ser erguida no meio do povo, para que haja cura. Haja cura. Eu não quero colocar limites ao Espírito de Deus, dizer que haja cura somente de almas, no sentido de salvação, não. Que o Senhor opere de como lhe convém. Mas o mais importante é orarmos, dizemos: Senhor, nós como Moisés, devemos erguer ao Senhor em meio do povo, para que África, para que Ásia, América, para que Atlântida, para que os demais outros continentes sejam salvos, sejam curados diante da picada da serpente. Então eu quero te convidar nessa hora a irmos orar. Em nome de Jesus. Ora comigo, diga: Senhor Jesus, eu vim te agradecer pela sua palavra. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo concedido. Diga: Senhor Jesus, reconhecemos a nossa impaciência. Reconhecemos que temos pecado contra ti. Reconhecemos que temos pecado contra o Moisés. Mas nessa noite, Pai, nós vamos erguer uma estátua de bronze. Diga: nessa noite, vamos erguer Jesus. Diga: nessa noite, queremos reparar para a tua face, para que possamos cair mortos em nossos próprios delitos. Diga: Senhor, queremos reparar para a tua face, para que nós possamos cair mortos naquilo que não te convém. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu oro para a África. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu oro para os demais continentes. Diga: Senhor, opere cura. Diga: Senhor, opere cura. Diga: cura de almas. Diga: cura de corpos que se encontram enfermos. Diga, fala com fé. Diga: Senhor Jesus, eu oro com que a tua graça se estenda e nos alcance, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado hoje e sempre. Conforme eu sempre tenho dito, se não nos vermos amanhã, nos encontraremos nos céus, a celebrarmos e a lembrarmos essas oportunidades. Em nome de Jesus.